Agora que nós já terminamos de trabalhar nas formatações básicas do nosso projeto, chegou a hora de começarmos a desenvolver o nosso header, e começando pelo logo. Vamos lá? Chegou o momento de criarmos o header do nosso projeto, então a primeira coisa que eu vou fazer vou voltar aqui no Figma e vou ver aqui do que o nosso header é constituído, né? A gente tem um logo aqui, opa, dei um zoom demais, né? A gente tem um logo aqui, nós temos o menu e temos também o menu, tem os dois menus aqui. Na verdade, nós temos o menu de navegação e temos o menu também de usuário, vamos dizer assim. Acredito que a gente pode chamar esse menu aqui de User Menu e esse menu aqui de Nav Menu, ok? E o logo de logo mesmo. Mas antes disso, eu gostaria de começar um negócio. Não só entre os iniciantes, né, mas até os mais experientes, tem uma dificuldade assim de achar nomes, né, para classes, né? Ah, mas como eu vou nomear as minhas classes? Que tipo de nome eu coloco? E isso varia muito de projeto para projeto, de desenvolvedor para desenvolvedor, de empresa para empresa. Cada empresa adota um padrão diferente, tá? Pode adotar um padrão diferente, mas existem algumas convenções assim que podem nos ajudar nisso, ok? Uma dessa convenção, né, um padrão que foi sugerido é a convenção do metodologia, né? Na verdade é uma metodologia que se chama BEM. O que seria o BEM? O BEM é Blocks, Elements and Modifiers. O BEM é uma nova forma da gente nomear nossas classes. Não é uma nova forma, né? Mas é uma das formas da gente nomear as nossas classes, ok? O que seriam blocos? Blocos seriam, vamos dizer assim, como se fossem componentes da nossa página que podem se repetir em outros lugares, né? Então, por exemplo, o logo aqui pode ser considerado um bloco. O input, ele pode ser considerado um bloco. O que está de verdinho aqui pode ser considerado um bloco, ok? É o bloco aqui. O que está de azul é o elemento e o modifier é o de vermelho aqui. Beleza. O input, olha só, o input ele pode se repetir em outros lugares da página também, ok? E o que são elementos, né? Qual que é a diferença de bloco para elemento? Os elementos, eles fazem parte do bloco, eles estão dentro do bloco e são, vamos dizer assim, elementos, né? Como o próprio nome diz, tags, que constituem lá um certo bloco, ok? Por exemplo, no React a gente tem os componentes e dentro dos componentes a gente tem lá os elementos, né? Tem as tags e tudo mais. Os elementos aqui é a mesma coisa, tá? Por exemplo, um botão pode ser considerado um bloco. O que seria um modificador, então? O modificador ele serve para modificar, né? Especificamente fazer uma modificação específica, individual, em um certo bloco. Por exemplo, aqui a gente tem um botão. O botão é um bloco. Só que a gente tem um botão green. Então, a gente tem o green aqui seria o modificador desse botão aqui, que faz parte do mesmo bloco. Só que quando eu uso um modificador aqui nessa classe, ele já vai ficar com os estilos diferentes, né? Ele vai ficar com a cor verde e tudo mais. Então, essa metodologia aqui, eu vou colocar esse link aqui na descrição também para você dar uma olhada, dar uma lida também, tá? Não é uma regra que precisa ser seguida, mas é algo que pode auxiliar nas nossas nomeações das classes, ok? E a gente vai usar também daqui para frente no nosso projeto, vai ficar um pouco mais claro de como isso pode ser utilizado. Não existe uma regra específica de como a gente pode utilizar isso, não é para ser levado a ferro e fogo também, mas é uma sugestão só, ok? Então, o bloco, a gente tem os blocos, os elementos e os modificadores. Como a gente identifica um bloco no HTML, né? Através dos nomes da classe? Só colocando o nome do bloco mesmo, por exemplo, class logo, ok? E o elemento? O elemento a gente coloca o nome do bloco, 2 underlines e o nome do elemento. E o nome do elemento, na verdade, não é o nome da tag, né? É o nome do elemento que faz parte do bloco. Vocês vão entender. E o modificador também, você cria um modificador específico para aquele bloco. E você tem que colocar os 2 traços. Então vamos lá. Eu acho que na prática a gente vai conseguir entender melhor. O primeiro bloco que eu vou criar é o header. Header é header, né? Então, ele faz parte, eu acho que a maneira de explicar isso é que um bloco faz parte de um contexto inteiro. Faz parte de um inteiro, né? De um contexto. Ok? Header aqui.
Beleza. E aqui eu vou criar, como nós vimos aqui no Figma, a primeira coisa que eu vou criar aqui é o logo. Então, eu vou criar aqui uma div com a classe logo, tá? O logo, ele vai fazer parte de um bloco, ele vai ser um bloco específico. Por quê? Porque ele vai poder se repetir. A gente pode ver que ele pode se repetir tanto aqui em cima, quanto aqui no rodapé também. Ok? Então, o logo vai ser um bloco, vai fazer parte de um bloco. Tá bom? Ele pode ser considerado, vamos dizer assim, um componente. Então, vamos lá. Para a gente colocar esse logo, eu não vou colocar ele direto na tag image, tá? Eu vou colocar ele na tag A, por quê? Porque é uma boa prática também. Toda aquela imagem que não for uma imagem de conteúdo, que realmente faz parte do conteúdo, que é uma imagem somente ilustrativa, é uma boa prática a gente colocar ele como background e não como imagem mesmo, tá? Então a gente pode colocar aqui uma tag A, né? Eu posso colocar aqui uma classe chamada logo link. Olha só, o logo é o meu bloco aqui. O logo link é o nome do bloco, 2 underlines e o link. O link é o quê? O link é o nome do nosso elemento. Isso aqui é um elemento que faz parte desse bloco aqui, ok? Então, aqui a gente vai colocar o nosso background do logo, que vai ficar o nosso logo. Porque o logo geralmente é clicável, né? Então a gente tem que colocar na tag A. No href aqui, eu não vou colocar nenhum endereço, porque a gente não vai trabalhar com outras páginas, né? A gente só vai fazer essa página nesse mini projeto. Então não faz sentido ficar escolhendo o link para colocar aqui, eu só vou colocar uma barra mesmo e já está suficiente. Em basicamente todos os links aqui da página, ok? E a gente tem alguns que a gente vai ter que trabalhar com JavaScript também, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então vamos lá. Eu vou criar aqui agora a gente tem que trabalhar com outros módulos aqui. Agora eu vou criar uma outra pasta, tá? Para a gente trabalhar com esse logo aqui. Eu poderia escolher, por exemplo, a pasta base aqui é a pasta onde fica as configurações básicas, né, do projeto. Eu vou criar uma pasta chamada, eu vou criar aqui dentro de CSS, uma pasta chamada components, tá? Aqui vai ficar os componentes que vão ser basicamente os blocos aqui do nosso projeto, tá? Porque os componentes seriam blocos que irão se repetir em outros lugares da página. O logo ele vai se repetir, então eu vou colocar dentro desse módulo aqui de componentes. Então vamos lá, eu vou colocar 2 underlines aqui, logo.css. Beleza, fiz isso. Agora eu tenho que vir aqui e importar ele no meu style.css. Então, vou colocar logo.css. Então, vou voltar aqui no logo. E beleza. Agora, a gente criou aqui uma classe chamada logoLink, tá? Então, eu vou aqui estilizar diretamente essa classe, logoLink. E eu preciso antes, né, eu preciso medir aqui o tamanho desse logo, porque eu preciso ver tanto a altura quanto a largura dele, ok? Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um retângulo, eu vou colocar a opacidade dele para 60%, e aqui a gente pode medir, vou dar zoom aqui tá certinho aqui tá certinho, só na lateral aqui que tá faltando, né? Beleza. Beleza, olha só. Cobriu tudinho aqui o logo, então 75 por 40 é a nossa medida. Então eu vou voltar aqui. Na verdade eu vou voltar aqui. E eu preciso aqui colocar então a altura de 40, que na verdade é 4 rem. E a largura que é 1 ponto. Não, a largura é... Deixa eu voltar lá. Esqueci. Não, é 7.5, né? 1 ponto. 7.5 rem, ok? Beleza. E eu vou colocar aqui o background, né? Porque sem background não vai aparecer.
background, tem que voltar 2 pastas aqui, images, logo, o background é o logo nesse caso. Vou voltar aqui para a nossa página e olha só, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque a gente está trabalhando com uma tag A e a tag A tem como seu display inline, né? O seu display o seu display padrão é inline e o display inline você não consegue nem manipular nem a altura nem a largura com ele. Então eu preciso de mudar o display aqui para inline block. E agora a gente já viu que apareceu aqui o logo corretamente. E o voo aqui agora, a gente pode perceber aqui que tem mais de um logo aqui, né? Acabou o logo aqui e começou outro. Então o tamanho dele ficou menor que o tamanho inteiro da div que a gente criou. Tanto que ele já começou a criar outro aqui. Então eu posso colocar um no repeat aqui. Só que é o seguinte, olha só, se eu vou dar um inspecionar aqui. Vou tirar aqui do modo mobile, né? Eu posso ver aqui que o tamanho do nosso logo, da nossa imagem, né, do background, ele está menor que o tamanho da div. Eu quero uma div, a div está 75 por 40, mas o background mesmo, que é o nosso logo, está menor, está consideravelmente menor. Eu quero que fique basicamente do mesmo tamanho que a div, porque o tamanho do logo é 75 por 40. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou dar um zoom aqui no Chrome, ok? Dar um zoom aqui só para ter essa noção melhor. Olha só, o tamanho do background está bem menor. Eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar background position, eu vou colocar no centro, né? Eu vou colocar bem no centro aqui, para a gente ir aumentando o tamanho desse background. Agora eu vou aumentar o tamanho do background para background size para 100%. Beleza, aumentei para 100%, agora já ficou maior, né? O background já ficou do tamanho que quase pegou aqui a div inteira, só que ainda não foi. Então a gente pode mexer um pouco mais aqui. Olha só, eu vou clicar aqui no próprio console aqui, né? Vou clicar aqui no background size e vou deixar o mouse em cima aqui, para eu ir aumentando e conferindo aqui. Olha só, deu 105%. Pelo que estou vendo ali, o Y ali quase que ultrapassou ali o limite aqui da borda inferior, né? Da parte inferior aqui da div e eu não quero que fique cortado. Então vamos deixar assim. Por mais que as laterais fiquem faltando um pouquinho, acho que isso não vai nos atrapalhar, ok? Então eu vou voltar aqui no projeto e colocar background size de 105%. Ok? Beleza, eu posso fechar aqui e posso voltar aqui para 100%. O tamanho real dele é esse aqui. O bom de SVG, né? O bom dos arquivos SVG é porque você dá o zoom o quanto você quiser que a imagem não distorce, né? Realmente muito bom. Beleza. Agora eu quero medir nas laterais aqui. Eu quero ver quanto de margem na esquerda, margem left, e quanto de margem, na verdade aqui a gente pode colocar um pad, né? Quanto de pad em top aqui e quanto de margem left aqui. Ok? Então vamos lá. Eu vou medir aqui. Olha só, deu 38 pixels da esquerda. Só que eu vou colocar essas propriedades na classe logo, não no logo link, porque afinal essas propriedades, tanto de margem quanto de pad, elas se referem ao bloco inteiro e não somente ao elemento aqui. Então eu posso colocar, né, o margem left de 1.3 e o padding top na verdade o margem left é de 3.8, né? E o padding top é de 1.3. E a gente pode conferir aqui. E olha só, eu abri o site da Disney, abri o site original mesmo para a gente conferindo para ver se fica posicionado no mesmo lugar, né? Eu sei que nem tudo vai dar para a gente fazer 100% igual, mas
quanto mais ficar parecido, melhor. Então, olha só, me parece que aqui a nossa div está um pouquinho, o padding é um pouquinho mais que 1.3, por mais que no Figma está aparecendo, pode ser que quando eu tirei o print, depois eles alteraram alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui 1.5 para conferir. Ó, ficou praticamente. Se eu colocar 1.6 aqui, agora já fica 100% parecido, tá? Beleza. Agora, nós precisamos ver aqui como está o nosso logo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui. Agora nós precisamos ver como está o nosso logo do modo mobile, né? Por quê? Porque a gente vai precisar pensar nisso também. A gente vai trabalhar de forma mobile também. Então, eu posso medi-lo aqui novamente, fazer do mesmo jeito que eu fiz antes, tá? Colocar aqui 60%. Vou vir aqui, vou dar o zoom. Olha só, tem que vir um pouquinho para cima aqui. Aqui tem que vir para cá e beleza. 59 por 3.2. 59 por 3.2 é a medida. E agora a gente pode conferir os espaçamentos aqui no topo, que é o margin top, que é 20. E aqui na lateral, que é 22. Então, 22 da esquerda e 20 aqui no topo. E a altura é 59 por 32. Então, eu posso criar aqui o Media Query, né? Agora a gente vai trabalhar com Media Query para ajustar os nossos elementos de acordo com o tamanho da tela. Média, Screen, aqui eu estou falando o tipo de tela que vai ser. Screen é a tela tipo tela digital mesmo, monitor, tudo mais, entendeu? E eu colocar aqui End, entre aspas, eu posso colocar o tamanho máximo que eu quero que a nossa tela tenha, que a nossa resolução tenha, para que essas regras aqui possam valer. Ou seja, eu preciso que a nossa resolução aqui de largura esteja no máximo 1024 pixels. Eu vou usar essa medida como padrão, tá? Porque acredito que é uma medida que dá para a gente trabalhar durante o projeto, né? Eu não vou fazer diversas medidas aqui, mas é só essa medida aqui, acredito que já está de bom tamanho. Se tiver no máximo 1024 pixels, o que eu posso fazer? Eu posso colocar essas propriedades aqui, só que com novas medidas. Eu posso colocar aqui com a medida, o top está 2.0 e o left está 2.2. Lembrei de cabeça. E o logo link? Logo link, a altura está, agora eu vou ter que lembrar lá, que eu esqueci. 5.9 por 3.2. Então, aqui é 5.9 e aqui está 3.2. Se eu voltar aqui, não vai mudar nada porque a gente ainda está no modo desktop. Mas eu posso inspecionar o elemento aqui e eu posso colocar no modo mobile aqui. E olha só, já ficou menor, já deu para dar uma diferença. Eu posso colocar no modo mobile aqui também. Que olha só, já deu a diferença aqui também. E eu posso verificar os dois aqui, ó. A gente vê que está perfeito, né? Está do mesmo tamanho praticamente. Quase perfeito, vamos dizer assim. Então, sendo assim, a parte do nosso logo está criada. Então, posso fechar aqui, posso fechar aqui também esse DevTools aqui do Google. E agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa fazer o commit, né, do nosso projeto, ok? Opa, clear. E agora eu vou fazer o commit aqui. Vou colocar o git add para adicionar todas as mudanças. Se eu der o git status aqui,
Se eu der o git status -s, eu posso ver as mudanças que eu fiz de forma reduzida. Isso é interessante também. Se você colocar o -s aqui, você vê somente os arquivos que você modificou, o Emed modificou, e uma interrogação aqui é de novos arquivos criados, né? Eu criei aqui a pasta CSS componentes e eu modifiquei aqui o assets style.css e modifiquei também o index.html. Então, beleza. Eu posso dar o git add em tudo aqui. Esse ponto VS Code aqui, o próprio VS Code cria. Eu poderia colocar no git ignore, mas eu não vou fazer isso agora. Vou dar o clear aqui para limpar meu terminal de novo. E agora eu vou dar o git commit. Git commit add logo in header. Beleza, adicionado o logo no header. Comitei aqui, vou dar o git status. Está tudo limpo, a minha árvore. E por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente continua fazendo a parte do menu de navegação. Então, até o próximo vídeo.